pessoal, boa noite a todos, né? Eu estou aqui hoje para falar sobre uma realidade, né, que me foi transmitida assim por Deus, sabe? Teve uma noite que eu até fiquei sem dormir, Deus estava falando na minha cabeça acerca de uma realidade, equiparando, né, fazendo uma comparação acerca de dois fenômenos da natureza, né, fenômenos naturais e relacionados ao elemento água. Então esta realidade aqui, as mulheres elas são como poços e os homens são como rios, né? E assim Deus ele começou a falar na minha mente do porquê os homens são como rios e as mulheres são como poços. E houve alguns textos bíblicos que eles testificavam acerca desta realidade. E você vê isso no livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos, quando é mencionado a noiva, o noivo ele fala, dizendo, expressando para ela que tu és como o poço das águas vivas, cristalinas, fala algo assim. E um outro texto que também menciona acerca de um poço e que neste poço havia uma virgem. Vou estar aqui pondo bateria para carregar porque está descarregando. O outro texto que fala sobre isso é o texto que menciona quando Rebeca ela foi encontrada, né? A mulher de Isaac, né? Quando ela foi escolhida o servo do pai de Isaac, ele pede para que se procure uma mulher, uma noiva para seu filho. E assim, esse servo, ele ora a Deus pedindo uma direção, um sinal espiritual de quem seria a mulher apta, né, para casar com o filho de seu senhor. Então, na oração ele fala, né, que seja aquela que quando eu chegar ao poço, ela dê água de beber para mim e para os meus camelos. E assim, né, nessas condições, Rebeca, ela fez o que a oração pedia, né? Não sabendo ele que Rebeca era meio que uma parente deles, né? Uma prima. E então Rebeca, né? Que é a primeira vez também que a Bíblia fala cita uma virgem, né? É falado sobre Rebeca. Interessante isso, que a virgem na Bíblia também corresponde espiritualmente no tempo em que estamos, né? Que hoje é dia 21 de Elul. 21 de Elul do ano de 6.782. E este mês, o mês de Elul, ele está associado à constelação de Virgem, né? Em hebraico Betulá. Então essa Betulá, que é Rebeca, ela se encontra em um poço. E falando sobre poços também, uma outra situação é quando Jesus ele vai falar com uma samaritana, uma mulher samaritana. E ele, na sua necessidade básica, mesmo sabendo que ele tem a sua natureza divina, ele sentiu sede, né? A sua natureza humana sentiu essa necessidade primária a necessidade de ser saciado. E ele pediu a essa mulher que ela tirasse água para ele daquele poço. Então ela se surpreendeu pelo fato de que ela era mulher e ele estava falando com ela, e depois pelo fato dela ser samaritana, né? E os judeus eles não falavam com os samaritanos pelo fato de uma rixa antiga. E então ela interrogou ele porque ele estava falando isso com ela, e ele disse para ela, né, acerca da sua natureza divina e espiritual, de que se ela soubesse quem ele era, ela pediria para ele água e ele faria brotar nela, no seu interior, fonte de águas vivas, né? Então esse texto é citado, e ali outra vez representação de uma mulher em um poço. E por que uma mulher
as mulheres são como poços. Por quê? Eu estava interrogando, estava perguntando isso para Deus, e Deus ele me falou o seguinte, que assim como os poços, eles possuem bastante vida em seu entorno, né? E também no seu interior, né? As vidas como as flores, as borboletas, as lagartas, os sapos, girinos e toda essa vida que se possui em um poço, assim as mulheres até mesmo na sua biologia é como um poço, né? O útero feminino, ele produz vida, né? Ele reproduz a espécie humana, né? Ali que é reproduzido, ali que é gerado, né? Um novo ser, uma nova criatura. Então, esta realidade também se encontra na biologia feminina. E os homens, eles são como rios por causa do seu fluxo, né? Os homens, eles crescem para frente, eles seguem um curso, eles seguem uma direção na vida, né? Eles possuem um fluxo também na sua genética. E as mulheres também, elas, ao contrário dos homens que crescem para frente, elas crescem para o lado. Elas crescem criando ao seu redor ali um ambiente cheio de vida, e também ela se alarga, né? O crescimento da mulher é um alargar, crescendo para o lado. Tal que os homens, eles possuem um direcionamento, um fluxo. Eles, como o rio, eles passam sobre as rochas, em todo tipo de superfície, e seguem um destino. E as mulheres, elas se tornam como um rio também quando elas se casam com os homens, né? Quando elas são uma só carne com os homens, um só espírito. Então elas seguem este mesmo destino, sendo o mesmo rio. E esta realidade me pareceu muito verdade sobre isso. Isso testificou no meu coração acerca disso. E por isso eu estou aqui, passando para vocês esta verdade. E o que me fez lembrar isso foi um líder espiritual, Dan Duque. Eu não sei se ele é profeta, não sei qual é o dom ministerial. Acredito eu que seja apóstolo ou alguma coisa assim. Eu não gosto muito de mencionar títulos, mas esse homem, de forma espiritual, ele estava falando sobre esta passagem acerca de Jesus, quando ele se encontra com essa mulher samaritana, e dando ele conselhos. Eu pude compreender esta verdade também, ainda assim, ainda mais testificando acerca desta realidade espiritual. Então vou ficando por aqui. Você que não se inscreveu, que se inscreva e ative as notificações, porque eu tenho outros mais assuntos a se tratar com outros públicos. E é isso. Shalom.